Desde os tempos mais antigos, o ser humano tenta compreender o mundo em que vive. Muito antes da escrita, nossos antepassados já observavam os céus, as mudanças das estações, o nascimento e a morte, e os fenômenos da natureza, e o próprio comportamento humano. Para dar sentido a tudo isso, criaram narrativas, símbolos e histórias que organizavam a experiência da realidade. Essas narrativas, que hoje chamamos de mitos, não eram simples fantasias. Elas explicavam a origem do mundo, organizavam a vida social e orientavam a conduta humana. Durante séculos, o mito foi a principal forma de interpretação da realidade, tornando o mundo compreensível, ainda que não de maneira racional. Em determinado momento da história, alguns indivíduos começaram a desconfiar dessas explicações tradicionais. Passaram a se perguntar se era possível compreender a realidade não apenas por meio da tradição ou da autoridade religiosa, mas também por meio da razão, da observação e do questionamento crítico. E é nesse contexto que ocorre uma das transformações mais importantes da história do pensamento humano, a passagem do mitos para o logos. Em vez de aceitar explicações prontas, esses pensadores passaram a buscar princípios racionais para explicar o mundo, a natureza e a própria condição humana. Essa mudança não significou o abandono completo do mito, mas sim o surgimento de uma nova atitude intelectual, a disposição de perguntar, argumentar, justificar e fundamentar racionalmente aquilo que se afirma. E essa atitude que marca o nascimento da filosofia. Mais do que um conjunto de doutrinas ou teorias, a filosofia surge como uma forma específica de se relacionar com o conhecimento e com a realidade. Ela nasce quando o ser humano deixa de se contentar apenas com respostas herdadas e decide investigar por si mesmo as causas, os fundamentos e os limites do que pode ser conhecido. E é por isso que quando perguntamos o que é filosofia, não estamos apenas tentando definir uma palavra. Estamos lidando com uma atividade que atravessa mais de 2 milênios de história e que moldou profundamente a ciência, a política, a ética, a arte e a forma como pensamos o mundo de hoje. Entender o que é filosofia é entender por que fazemos perguntas, por que duvidamos, por que buscamos sentido e por que o pensamento crítico é essencial para a vida humana. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Bom, comecei esse vídeo com a pergunta: o que é filosofia? Não é apenas uma introdução formal. Essa pergunta ocupa um lugar central na própria história da filosofia, porque desde o seu surgimento, os filósofos nunca chegaram a uma conclusão ou um consenso definitivo sobre o que exatamente ela é. Diferentemente das ciências que costumam definir com clareza os seus objetivos e métodos, a filosofia constantemente volta-se sobre si mesma, questionando sua natureza, seus limites e sua função. E é justamente essa característica que orienta a proposta dessa playlist. Aqui a filosofia não será apresentada como um conjunto fechado de teorias prontas, nem como um manual de respostas para a vida cotidiana. Pelo contrário, ela será tratada como um percurso histórico e conceitual, marcado por problemas, disputas, rupturas e reformulações constantes. Desde o início, compreender o que é filosofia significa aceitar que ela não se reduz a uma definição única, mas se manifesta como uma atividade crítica em permanente construção. Desde os seus primeiros momentos na Grécia Antiga, a filosofia se apresentou menos como um corpo de doutrinas e mais como um modo específico de perguntar. Os primeiros filósofos não buscavam respostas finais, mas tentavam investigar os princípios da realidade, questionar as aparências do mundo e encontrar fundamentos racionais para aquilo que existe. Esse modo de pensar inaugura uma tradição que atravessa mais de 2 milênios e permanece viva até hoje. E ao longo desse percurso, a filosofia passou a se definir muito mais pelo tipo de pergunta que formula do que pelas respostas que oferece. Questões como o que é o ser, o que é verdade, o que podemos conhecer, como devemos agir e como devemos viver em sociedade, não admite soluções simples ou definitivas, e é justamente essa abertura permanente ao questionamento que distingue a filosofia das outras formas de conhecimento. E é por isso que é importante esclarecer desde o início o que a filosofia não é.
Ela não se confunde com autoajuda, motivação pessoal ou fórmulas rápidas para alcançar a felicidade ou o sucesso. Embora muitas filosofias tenham refletido profundamente sobre a vida humana, a ética, o sentido da existência, essas reflexões não se apresentam como receitas prontas, mas como investigações rigorosas que frequentemente colocam nossas certezas em crise. Da mesma forma, a filosofia não se reduz à opinião pessoal. Na tradição filosófica não basta afirmar algo, é necessário justificar, argumentar e sustentar racionalmente aquilo que se diz. O pensamento filosófico se constrói no debate, na análise conceitual e na crítica, e não apenas na expressão de gosto ou convicções individuais. E é isso o que diferencia do senso comum, ainda que ambos partam muitas vezes das mesmas experiências cotidianas. Começar com essa pergunta, portanto, não é apenas uma escolha didática, mas é uma escolha filosófica. Questionar a filosofia é o primeiro passo para filosofar, e é reconhecer que o pensamento crítico começa quando nos recusamos a aceitar definições prontas e nos dispomos a investigar os fundamentos daquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Para compreender o que é filosofia, é fundamental começar pelo próprio significado da palavra. O termo filosofia surge no contexto da Grécia Antiga e é tradicionalmente entendido como a união de dois elementos da língua grega: philos, que significa amor, amizade ou inclinação, e sofia, que pode ser traduzido como sabedoria. Essa composição já revela algo essencial. A filosofia não é sabedoria em si, mas o amor por ela e o desejo de alcançá-la. Essa distinção é mais profunda do que pode parecer à primeira vista. Ao definir o filósofo como aquele que ama a sabedoria, os gregos deixam claro que o filósofo não se apresenta como alguém que possui a verdade de forma definitiva. Diferentemente do sábio, que supostamente detém do conhecimento completo, o filósofo reconhece os seus limites, e é justamente por isso que se coloca em movimento constante de investigação. A filosofia nasce assim, de uma atitude de humildade intelectual aliada a uma profunda inquietação diante do mundo. Platão reforça essa ideia em diversos de seus diálogos, ao apresentar a filosofia como uma busca permanente pelo conhecimento do verdadeiro, do bom e do justo. No Banquete, por exemplo, a figura de Eros é descrita como aquilo que se encontra entre a ignorância e a sabedoria plena. Assim como Eros, a filosofia não é completamente ignorante, mas tampouco é plenamente sábia. Ela ocupa esse espaço intermediário, marcado pelo desejo de conhecer. Essa imagem ajuda a compreender por que a filosofia não se encerra em verdades absolutas ou sistemas fechados, mas se renova constantemente. Aristóteles também contribui para essa compreensão ao afirmar que os homens começaram a filosofar movidos pelo espanto. Esse espanto não se desaparece com o avanço do conhecimento. Pelo contrário, ele se aprofunda. Quanto mais o filósofo compreende a complexibilidade da realidade, mais se torna consciente daquilo que ainda não sabe. Nesse sentido, a filosofia não elimina a dúvida, mas transforma a dúvida em motor do pensamento. A partir dessa perspectiva, o filósofo não é aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe perguntar. Entender a filosofia como amor ao saber também permite afastá-la de interpretações equivocadas que a reduzem ao exercício de vaidade intelectual, ou a um discurso obscuro, sem compromisso com a verdade. Na tradição filosófica, pensar é um ato responsável. O filósofo não fala a partir de opiniões arbitrárias, mas ele se compromete com a coerência lógica, com o diálogo crítico e com a justificação racional de suas afirmações. Deste modo, ao investigar o significado da palavra filosofia, descobrimos algo essencial sobre a sua natureza. Filosofar é aceitar que o conhecimento é sempre um processo em aberto, e a sabedoria não é um ponto de chegada definitivo, mas um horizonte que orienta a investigação humana. E é nesse movimento contínuo de busca que a filosofia encontra a sua razão de ser. Mas agora você deve estar se perguntando: como que ela surgiu? Bom, para compreender o nascimento da filosofia, é necessário retomar as formas mais antigas do pensamento humano. Antes do surgimento da reflexão filosófica, as sociedades antigas explicavam a realidade por meio do pensamento mítico. O mito não deve ser entendido como simples fantasia ou mentiras, mas como uma narrativa simbólica que buscava dar sentido à origem do mundo, aos fenômenos naturais, à vida social e às normas de convivência.
O pensamento mítico caracteriza-se por explicar os acontecimentos a partir de ação de forças sobrenaturais, geralmente personificadas em deuses, heróis ou entidades sagradas. Nessa forma de compreender a realidade, não há uma separação clara entre a natureza, a sociedade e a divindade. Fenômenos como terremotos, colheitas abundantes ou guerras eram interpretados como manifestações diretas da vontade dos deuses. Essas explicações eram transmitidas pela tradição, aceitas coletivamente e não exigiam demonstração racional. Além de explicar o mundo, o mito desempenhava uma função central na organização da vida social. Ele legitimava normas morais, justificava hierarquias políticas e preservava a identidade cultural dos povos, criando um sentimento de pertencimento coletivo. Sua autoridade estava no caráter sagrado da narrativa e na aceitação comunitária, e não no debate ou na argumentação. E a passagem do mitos para o logos representa uma transformação profunda na maneira como seres humanos passam a compreender a realidade. O termo logos pode significar palavra, razão ou argumento, e refere-se à busca de explicações racionais, acessíveis à inteligência humana e aberta à discussão. Essa transição não ocorre de forma brusca. Durante longo período, o mito e a razão coexistem. No entanto, com o logos surge uma exigência nova: a necessidade de justificar racionalmente aquilo que se afirma. E é nesse contexto que nasce a filosofia, por volta do século VI, na Grécia Antiga. Esse surgimento não é um fruto do acaso, mas sim um resultado de um conjunto de condições históricas, sociais e culturais específicas. A Grécia não possuía um poder religioso centralizado, nenhum livro sagrado dotado de autoridade absoluta, o que favorecia a maior liberdade de pensamento. Além disso, a organização das cidades-estados, ou as polis, estimulava a participação política e o debate público. A vida coletiva se estruturava em torno da palavra, da persuasão e do confronto de ideias, criando um ambiente propício ao desenvolvimento da argumentação racional. Outro fator decisivo foi o intenso comércio marítimo e o contato dos gregos com diferentes culturas. Esse intercâmbio acabou colocando em questão crenças tradicionais e revelou que os povos distintos possuíam explicações diversas para os mesmos fenômenos. E ao perceber que a sua crença não eram universais, os gregos passaram a adotar uma atitude crítica, fundamental para o pensamento filosófico. E nesse cenário que surgem os primeiros filósofos conhecidos como pré-socráticos. Esses pensadores se dedicaram à investigação da physis, isso é, da natureza e da realidade em sua totalidade. Eles buscavam compreender a origem, a estrutura e o funcionamento do mundo por meio de explicações racionais, sem recorrer exclusivamente a narrativas míticas ou a intervenções diretas dos deuses. O mundo passa a ser concebido como uma realidade dotada de ordem própria e passível de compreensão pela razão humana. E a grande inovação dos pré-socráticos foi a busca por princípios racionais, capazes de explicar o cosmo. Surge assim a noção de arte, termo que significa princípio, origem ou fundamento. Encontrar o arte, ou axé, era identificar aquilo que está na base de toda a realidade. Tales de Mileto afirmou que a água era o princípio de todas as coisas. Anaximandro propôs o arperon, o ilimitado. Anaximeneses indicou o ar como fundamento, e Heráclito destacou o devir e o conflito como característica do real, enquanto Parmênides afirmou a primazia do ser e negou a mudança. Essas divergências não representam confusão, mas o nascimento do pensamento filosófico como um debate racional e estruturado. Se você ficou um pouco confuso com os princípios racionais, com as palavras apresentadas, fique tranquilo que elas serão bem abordadas nos próximos vídeos dessa playlist. Bem, dando continuidade à importância dos pré-socráticos, podemos dizer que a sua importância reside menos nas respostas que formularam e mais no método que inauguraram. Ao recusarem explicações puramente míticas, buscaram as causas naturais e exigiram justificativas racionais. Estabeleceram os primeiros critérios do pensamento filosófico, e com isso a verdade deixa de ser imposta pela tradição ou pela autoridade religiosa e passa a ser construída no diálogo racional. E desse modo, o nascimento da filosofia não se representa a negação completa do mito, mas a inauguração de uma nova forma de compreender o mundo.
Ao afirmar a razão como instrumento fundamental para interpretar a realidade e orientar a ação humana, a filosofia estabelece as bases do pensamento ocidental e prepara o terreno para o desenvolvimento da ciência, da ética e da política. Entre as diversas tentativas de compreender a origem da filosofia, uma das mais influentes encontra-se na ideia de espanto. Os filósofos gregos utilizaram o termo tomazem para designar essa experiência fundamental que dá início ao filosofar. O espanto não deve ser entendido como uma simples surpresa momentânea, mas sim como um estado profundo de admiração e perplexidade diante da realidade. O tomazem surge quando o ser humano se depara com o mundo e percebe que aquilo que parecia óbvio, familiar ou evidente não é tão simples quanto apresenta. Fenômenos cotidianos como o movimento dos astros, o nascimento e a morte, a mudança das coisas, o tempo e a própria existência deixam de ser aceitos automaticamente e passam a provocar inquietação. Essas experiências não oferecem respostas imediatas, mas desperta perguntas fundamentais. A filosofia ela nasce justamente desse estranhamento. Filosofar significa olhar novamente para aquilo que sempre esteve diante de nós e perguntar por que é assim e não de outra forma. O filósofo suspende o hábito, questiona o evidente e transforma o comum em problema. Esse gesto marca a ruptura com a aceitação passiva da realidade e inaugura a investigação racional. Nesse sentido, o espanto não paralisa o pensamento, ao contrário, ele o impulsiona. Ao reconhecer que não compreende plenamente o mundo, o ser humano inicia a busca por causas, princípios e fundamentos. A filosofia nasce, portanto, da consciência da própria ignorância e não da posse de certezas absolutas. Aristóteles formula essa ideia de maneira clássica na metafísica, ao afirmar que os homens começaram a filosofar movidos pelo espanto. Segundo ele, essas experiências levou os primeiros pensadores a investigar as causas e os princípios da realidade, dando origem ao conhecimento racional. A filosofia não surge da necessidade prática, mas sim do desejo de compreender. Para ele, o espanto revela uma disposição fundamental do espírito humano, o reconhecimento de que o mundo é inteligível, mas não imediatamente transparente. Algo que pode ser compreendido, mas que exige investigação. O filósofo busca o conhecimento, não apenas como meio para resolver problemas práticos do dia a dia, mas porque deseja saber. E essa concepção atravessa toda a história do pensamento filosófico, mesmo fora do contexto da Grécia Antiga. O filósofo continua surgindo sempre que o ser humano se recusa a aceitar o mundo tal como ele se apresenta e decide questionar os seus fundamentos. O tomazem não é apenas um momento histórico, mas é uma experiência permanente do pensamento crítico. Assim, a filosofia não começa quando temos todas as respostas, mas quando percebemos que algo precisa ser perguntado. O espanto marca um instante em que o pensamento se liberta da rotina intelectual e se abre para a investigação racional. Filosofar é manter vivo esse espanto diante do mundo e permitir que ele conduza a reflexão profunda sobre a realidade e sobre nós mesmos. Bem, uma das confusões mais comuns quando se fala em filosofia é a ideia de que ela se resume em opiniões pessoais. Desde a sua origem na Grécia Antiga, a filosofia se constrói justamente em oposição a essa concepção. Os filósofos gregos consideravam essencial distinguir entre aquilo que apenas parece verdadeiro e aquilo que pode ser justificado racionalmente. Essa distinção aparece de forma clássica nos conceitos de doxa e episteme. O termo doxa refere-se à opinião. Trata-se de um tipo de conhecimento imediato, baseado em percepções, crenças, costumes e sentimentos ou até mesmo experiências individuais. A opinião não exige demonstração rigorosa nem fundamentação conceitual consistente. Por isso, ela é variável, subjetiva e frequentemente contraditória, mudando conforme o contexto histórico, social e até mesmo pessoal. Já o conceito de episteme designa o conhecimento racional. Diferentemente da opinião, esse tipo de conhecimento busca fundamentos, causas e justificações. A episteme exige argumentação, coerência lógica e consistência conceitual.
Ela não se apoia num simples "eu acho", mas na capacidade de apresentar razões que possam ser examinadas, discutidas e criticadas por outros. E é nesse horizonte que a filosofia tradicionalmente se situa. Platão é um dos principais pensadores a desenvolver essa distinção. Em diálogos como A República e Teteto, ele afirma que a opinião ocupa um lugar intermediário entre a ignorância e o verdadeiro conhecimento. Para Platão, quem permanece apenas no nível de doxa vive preso às aparências, enquanto o filósofo é aquele que se esforça para ultrapassá-la, buscando compreender as essências e os fundamentos da realidade. Por essa razão, nem toda opinião pode ser considerada filosófica. Ter uma opinião sobre um tema não significa por si só estar filosofando. A filosofia começa quando a opinião é colocada em questão, analisada criticamente e submetida a critérios racionais. A pergunta central deixa de ser o que eu penso e passa a ser por que isso deve ser considerado verdadeiro ou válido. Nesse processo entra em cena o argumento, a lógica e a coerência. A argumentação filosófica consiste em sustentar uma tese por meio de razões articuladas. A lógica fornece os critérios para avaliar se essas razões são consistentes ou contraditórias, enquanto a coerência garante que as ideias apresentadas não entrem em conflito entre si. Esses elementos não eliminam o desacordo, mas tornam o debate racional possível. A filosofia, portanto, não elimina as opiniões, mas transforma a maneira como lidamos com elas. E em vez de aceitá-las passivamente, exige que sejam examinadas, confrontadas e fundamentadas. Esse processo não conduz a verdades finais indiscutíveis, mas à compreensão mais rigorosa e consciente da realidade. Pode-se dizer, por fim, que a filosofia é uma busca por fundamentos. Ao investigar os princípios que sustentam nossas crenças, valores e conhecimentos, ela ultrapassa o nível do simples achismo e se afirma como um exercício crítico e racional do pensamento. E é essa busca que confere à filosofia o seu caráter próprio e distingue de mera expressão de opiniões pessoais. Desde o seu surgimento, a filosofia se caracteriza menos por um conjunto fixo de respostas e mais por um campo permanente de problemas, o que aproxima filósofos de épocas, culturas e tradições distintas, e o esforço contínuo de enfrentar certas perguntas fundamentais que atravessam a experiência humana e não se esgotam com o tempo. Essas perguntas não são triviais nem meramente abstratas. Elas dizem a respeito à maneira como compreendemos o mundo e nós mesmos e a vida em sociedade. Uma das questões centrais da filosofia diz a respeito à realidade. Ao indagar o que existe, o pensamento filosófico busca compreender a estrutura última do real. Essa investigação está na origem do que mais tarde será denominado metafísica ou ontologia. Desde os primeiros filósofos gregos, discute-se a realidade, se é uma ou múltipla, permanente ou mutável, material ou imaterial. Platão e Aristóteles, assim como pensadores medievais e modernos, retornaram a essas questões ao refletir sobre o ser, a substância, a casualidade e a própria natureza do mundo. Outra pergunta central é do conhecimento. O que podemos saber? Essa questão inaugura o campo da epistemologia. A filosofia interroga as condições, os limites e a validade do conhecimento humano. Como distinguirmos conhecimento de crença ou opinião? O conhecimento ele provém da experiência sensível ou da razão ou da articulação entre ambas? Essas questões atravessam as obras de filósofos como Platão, Aristóteles, Descartes, Locke, Hume e Kant, e continuam sendo debatidas na filosofia contemporânea. A filosofia, ela também se ocupa das questões morais, sintetizadas na pergunta como devemos agir. Aqui se situa o campo da ética, diferentemente da simples descrição dos costumes ou das normas sociais. A ética filosófica busca compreender os fundamentos do agir humano, o que é o bem e o que torna uma ação justa ou injusta. Existem valores universais ou tudo depende de um contexto histórico e cultural? E desde a ética das virtudes de Aristóteles até as teorias modernas e contemporâneas, a filosofia busca oferecer critérios racionais para a orientação humana, diretamente ligada à ética, mas voltada à dimensão coletiva da vida social. Emerge a questão política. Como devemos viver juntos? A filosofia política investiga temas como o poder, a justiça, a autoridade, o Estado e o direito. Platão refletiu sobre a melhor forma de governar,
Aristóteles analisou as diferentes constituições. Já os pensadores modernos e contemporâneos dedicaram-se a discutir o contrato social, a liberdade e a legitimidade do poder. Essa área da filosofia procura compreender de que modo a convivência humana pode ser organizada de maneira justa. Essas perguntas sobre a realidade, o conhecimento, a moral e a política não formam compartimentos isolados. Elas se cruzam, se influenciam constantemente e a maneira como compreendemos o que existe afeta o que acreditamos poder conhecer. Nossas concepções de conhecimento influenciam nossos valores morais e nossas ideias morais impactam a forma como pensamos a vida coletiva. A filosofia se caracteriza justamente por essa abordagem articulada dos problemas humanos. Por isso, pode-se dizer que a filosofia é um campo das questões fundamentais. Ela não oferece soluções definitivas, mas mantém essas perguntas abertas ao debate social. Filosofar é conhecer que certos problemas são inevitáveis e que enfrentá-los amplia nossa compreensão de mundo e de nós mesmos. E é essa atitude reflexiva e crítica que confere à filosofia o seu lugar central na história do pensamento humano. Bom, e ao longo da sua história, a filosofia foi se desdobrando em diferentes áreas de investigação. Essa divisão não representa uma fragmentação do pensamento filosófico, mas uma forma didática de organizar os problemas fundamentais que surgem da reflexão racional. Embora essas áreas estejam interligadas e frequentemente se sobreponham, cada uma delas concentra-se em um conjunto específico de questões. Por exemplo, a metafísica, também chamada de ontologia, ocupa-se do estudo do ser enquanto ser, isto é, daquilo que existe e dos modos de existência da realidade. Ela investiga a natureza do ser, da substância, da casualidade, do tempo e da identidade. Desde Aristóteles, a metafísica busca compreender os princípios mais fundamentais da realidade, indo além daquilo que imediatamente é percebido pelos sentidos. Já a epistemologia é a área dedicada ao estudo do conhecimento. Seu foco está na condição, nos critérios e nos limites do conhecimento humano. Ela analisa conceitos como verdades, crença, justificação e certeza, buscando responder como podemos conhecer e em que medida nosso conhecimento é confiável. Embora se desenvolva de modo sistemático na filosofia moderna, as suas questões já estavam presentes na filosofia antiga. A ética, por sua vez, dedica-se à reflexão sobre a ação humana e os valores morais. Ela investiga o que torna uma ação moralmente correta ou incorreta e quais princípios podem orientar o agir humano. Em vez de apenas descrever costumes, a ética procura fundamentos racionais para conceitos como bem, dever, responsabilidade e felicidade, desde a ética das virtudes até as teorias morais contemporâneas. Já a filosofia política concentra-se na análise da vida em sociedade. Ela examina temas como poder, justiça, autoridade, liberdade e direito, questiona os fundamentos e a legitimidade das formas de organização política. De Platão a Aristóteles, aos pensadores modernos e contemporâneos, essa área busca compreender como a convivência humana pode ser estruturada de maneira justa. A lógica é a área da filosofia que estuda as formas válidas do pensamento e da argumentação. O seu objetivo é identificar os critérios que permitem distinguir raciocínios corretos de raciocínios falhos, ao concentrar-se na estrutura dos argumentos e não em seu conteúdo. A lógica fornece instrumentos essenciais para o pensamento crítico e para a prática filosófica em geral. A estética investiga a experiência do belo, da arte e da sensibilidade. Ela reflete sobre o que é arte, como se dá a experiência estética e quais os critérios estão envolvidos no julgamento do gosto. Esse campo ganha especial destaque a partir da filosofia moderna, ampliando-se posteriormente para debates contemporâneos sobre a criação, a interpretação e a cultura. Já a filosofia da língua analisa o papel da linguagem no pensamento e na comunicação. Ela estuda como os significados são construídos, como as palavras se relacionam com o mundo e de que modo a linguagem influencia na nossa compreensão da realidade. Questões sobre sentido, referência, verdade e discurso ocupam um lugar central nesse campo, especialmente a partir do século XX. Temos também a filosofia da ciência, que dedica-se à análise dos fundamentos, dos métodos e dos limites do conhecimento científico. Ela investiga o que caracteriza a ciência e como as teorias científicas são elaboradas e qual o estudo da verdade científica, refletindo sobre a relação entre a ciência, a racionalidade e a realidade.
A filosofia da mente examina a natureza da mente, da consciência e da relação entre a mente e o corpo. Ela aborda problemas como pensar, sentir, perceber e ter consciência, dialogando com áreas como psicologia, as ciências cognitivas e a neurociência, sem abandonar a reflexão filosófica e sobre os seus pressupostos. E por fim, a ética aplicada, que surge como um desdobramento contemporâneo da ética filosófica. Ela busca refletir sobre os problemas concretos da vida social, como bioética, ética ambiental, ética profissional e ética da tecnologia, mostrando como os princípios filosóficos podem orientar decisões em contextos reais. Portanto, em conjunto, essas áreas evidenciam que a filosofia constitui uma investigação ampla e articulada sobre os problemas centrais da existência humana e do conhecimento e da vida em sociedade, mantendo-se relevante diante dos desafios de diferentes épocas. Bem, mas por que a filosofia é importante? Bom, ao longo da história, a filosofia foi muitas vezes questionada quanto à sua utilidade. Curiosamente, essa própria pergunta já é filosófica. A importância da filosofia não está em oferecer soluções imediatas ou respostas prontas, mas em formar modos de pensar. Ela atua na base da autonomia intelectual, da vida democrática e do desenvolvimento científico, tornando-se um elemento fundamental da cultura humana. Bom, no plano individual, a filosofia ela contribui para a formação da autonomia intelectual. Filosofar é aprender a pensar por conta própria, examinando criticamente ideias, valores, crenças recebidas de tradições e da autoridade ou dos costumes. Immanuel Kant expressou essa ideia de modo clássico, ao definir o esclarecimento como a saída do ser humano de sua menoridade intelectual. Ou seja, a filosofia ela estimula o indivíduo a não aceitar argumentos apenas pela posição de quem os apresenta, mas exigir razões e justificativas. E ligado a essa autonomia está a capacidade crítica. A filosofia ensina a questionar discursos, identificar pressupostos ocultos e reconhecer contradições. Em um mundo marcado pelo excesso de informações, opiniões e narrativas, o pensamento filosófico funciona como um instrumento de discernimento, permitindo a diferenciar a argumentação consistente de uma mera retórica, conhecimento fundamentado em simples desinformação. Outro aspecto central é a clareza conceitual. Muitos conflitos teóricos, políticos e morais surgem da confusão entre conceitos. A filosofia dedica-se a analisar e esclarecer noções como verdade, justiça, liberdade, poder e responsabilidade. Essa clareza não elimina os desacordos, mas torna o debate mais racional, consistente e menos arbitrário. E no plano social e político, a filosofia desempenha um papel decisivo na construção e na manutenção da democracia. A vida democrática pressupõe cidadãos capazes de argumentar, discordar e justificar posições e reconhecer a legitimidade do debate público. Desde a Grécia Antiga, a filosofia está ligada à prática do diálogo racional e à participação crítica na vida coletiva. Além disso, a filosofia ela atua como uma forma permanente de crítica ao autoritarismo. Regimes autoritários tendem a rejeitar o questionamento, a pluralidade de ideias e a reflexão crítica. A filosofia, ao incentivar a dúvida e a argumentação racional, torna-se um contraponto a qualquer forma de pensamento dogmático. Não por acaso que muitos filósofos foram historicamente perseguidos por desafiar verdades impostas e estruturas de poder. A filosofia também contribui para a formação cidadã, ao promover a reflexão ética e política sobre os direitos, deveres e justiça social. Ela ajuda a compreender que a vida em sociedade não se resume a regras e leis, mas envolve responsabilidade, diálogo e reconhecimento do outro. Pensar filosoficamente é reconhecer-se como um agente moral e político. No campo científico, a filosofia exerce um papel fundamental com base na própria ideia de investigação racional. A busca por causas, explicações e princípios sistemáticos da realidade nasce no contexto da filosofia grega. Antes de se tornar disciplinas autônomas, as ciências faziam parte da reflexão filosófica sobre a natureza. A filosofia da ciência permanece essencial para analisar os fundamentos, os métodos e os limites do conhecimento científico. Ela investiga o que caracteriza uma explicação científica e como as teorias são construídas e quais são os seus critérios de validade. Os pensadores como Karl Popper, Thomas Kuhn e Paul Feyerabend, me perdoem a pronúncia, mostraram que a ciência não avança apenas pelo acúmulo de dados, mas também por suas transformações conceituais e profundas.
Assim, a filosofia não é concorrente da ciência, mas é sua parceira crítica. Ela fornece os instrumentos conceituais que permitem compreender o sentido, o alcance e as implicações do conhecimento científico. Em síntese, a filosofia é importante porque forma indivíduos autônomos, sustenta sociedades democráticas e fundamenta a própria ideia de racionalidade. Mesmo quando não percebemos, ela está presente nas perguntas que fazemos, nas decisões que tomamos e na maneira como interpretamos o mundo. A filosofia não oferece respostas definitivas, mas ensina a perguntar melhor, e isso, por si só, já transforma fundamentalmente a experiência humana. Com a popularização do termo filosofia no discurso cotidiano, tornou-se cada vez mais comum o uso inadequado dessa palavra para designar práticas, opiniões ou discursos que pouco têm a ver com a tradição filosófica. Por isso, compreender o que a filosofia não é tão importante quanto entender o que ela é. Essa distinção ajuda a preservar o pensamento filosófico de simplificações, distorções e formas de pseudoconhecimento. Em primeiro lugar, a filosofia não é autoajuda. Embora a filosofia reflita sobre a vida humana, o sentido da existência e a ação moral, ela não se propõe a oferecer receitas prontas para a felicidade, o sucesso ou o bem-estar emocional. A autoajuda, sim, busca respostas rápidas, fórmulas universais e soluções individuais para problemas complexos. A filosofia, ao contrário, trabalha com perguntas difíceis, dúvidas persistentes e reflexão crítica. Como lembra Pierre Hadot, a filosofia antiga era um modo de vida, mas sempre fundamentando em rigor conceitual e argumentação racional, e não em slogans motivacionais. Também é um equívoco afirmar que a filosofia seja um relativismo total. A ideia de que tudo é uma opinião ou de que toda verdade depende apenas do ponto de vista não corresponde às práticas filosóficas. Embora a filosofia reconheça a pluralidade das perspectivas e a historicidade do conhecimento, ela não abandona critérios racionais de argumentação, coerência e fundamentação. Desde Platão e Aristóteles, o pensamento filosófico busca distinguir entre posições mais ou menos justificadas, mesmo reconhecendo que o conhecimento humano é sempre falível. Da mesma forma, a filosofia não se confunde com opiniões sem fundamento. A simples expressão de um ponto de vista pessoal não constitui por si só um pensamento filosófico. Filosofar exige razões, argumentos e análise conceitual. Uma afirmação filosófica precisa poder ser discutida, questionada e defendida racionalmente. Quando o discurso se limita ao eu acho ou eu sinto, sem qualquer esforço de justificação, ele deixa o campo da filosofia e permanece no nível da opinião subjetiva. Nesse contexto, torna-se necessário alertar para o risco de pseudofilosofia. A pseudofilosofia se caracteriza pela aparência de profundidade sem rigor conceitual, pelo uso vago de termos filosóficos e pela ausência de argumentação consistente. Muitas vezes ela se apresenta como revolucionária ou como crítica, mas evita o confronto racional e rejeita o exame rigoroso das próprias ideias. Esse tipo de discurso pode ser sedutor, mas enfraquece o pensamento crítico e confunde a reflexão com mera retórica. A pseudofilosofia também se manifesta quando conceitos complexos são retirados do seu contexto histórico e teórico, sendo utilizados de forma superficial ou distorcida. Filósofos são citados fora de contextos, ideias são reduzidas a frases de efeito e a tradição filosófica é simplificada de maneira excessiva. Esse processo não apenas empobrece o pensamento, mas cria uma imagem falsa do que significa filosofar. Compreender o que a filosofia não é ajuda a preservar o seu caráter crítico e racional. A filosofia não promete conforto imediato, não legitima qualquer opinião e não abre mão do rigor intelectual. Ela exige esforço, paciência e disposição para questionamento. Justamente por isso, continua sendo uma prática exigente, mas profundamente transformadora, capaz de ampliar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Bem, ao longo desse vídeo partimos de uma pergunta aparentemente simples: o que é filosofia? No entanto, como ficou claro ao longo do percurso, essa pergunta não se esgota em uma definição curta ou definitiva. Retomá-la nesse fechamento não significa buscar uma resposta final, mas reconhecer algo essencial. A filosofia começa e termina no ato de perguntar. Ela não nasce da certeza, mas na inquietação.
A filosofia se apresenta, antes de tudo, como uma busca permanente. Ela não oferece verdades prontas, nem conclusões definitivas, mas um caminho de investigação racional que atravessa a história da humanidade. Desde os primeiros filósofos gregos até o pensamento contemporâneo, filosofar significou questionar o que parece evidente, examinar os fundamentos do conhecimento e refletir sobre a ação humana e pensar criticamente a vida em sociedade. Esse movimento nunca se encerra porque as perguntas fundamentais permanecem abertas. Compreender a filosofia como caminho é entender que ela não é um saber acumulativo no sentido tradicional, mas um exercício constante do pensamento. Cada geração retoma os problemas filosóficos a partir do seu próprio contexto histórico, social e cultural. E é justamente por isso que a filosofia permanece viva e se renova continuamente sem romper com a sua tradição. E mais do que um conjunto de conteúdos, a filosofia é um convite ao pensamento crítico. Pensar filosoficamente é recusar respostas fáceis, desconfiar de certezas absolutas e assumir a responsabilidade de refletir por conta própria. Em um mundo marcado pelo excesso de informação, por discursos simplificadores e por polarizações, a filosofia oferece instrumentos para pensar com mais rigor, clareza e autonomia. E esse convite não é restrito a especialistas ou acadêmicos. A filosofia se dirige a todos aqueles que estão dispostos a pensar seriamente sobre o mundo e sobre si mesmos. Filosofar é um gesto humano fundamental que nasce do espanto, da dúvida e do desejo de compreender. E se você chegou até aqui, convido vocês a continuar esse caminho comigo. A filosofia não promete respostas fáceis, mas oferece algo muito mais duradouro, a capacidade de pensar melhor. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos episódios. Muito obrigado por assistir e até a próxima!